turma! Sabiam que um império super antigo conquistou quase o mundo todo e durou 200 anos inteirinhos usando mais o cérebro do que a força bruta? Pois é, apertem os cintos porque a nossa super explicação épica sobre o Império Persa começa agora. Olha só o nosso mapa da aventura de hoje. Vamos voar pelas origens e expansão, descobrir a diplomacia e alianças, entender o sistema administrativo gigante, conhecer a religião zoroastrista, mergulhar nas guerras médicas e, no finalzinho, ver o legado persa. Vamos nessa? Ponto número 1. Origens e expansão. A ascensão de um império. Preparados? Imaginem só a velocidade disso. Em um piscar de olhos, os persas deixaram de ser só um grupo pequeno e engoliram quase todo o mapa. Uma avalanche total. Começou lá em 550 a.C. e foi crescendo sem parar, dominando da Babilônia até onde hoje é o Afeganistão. Demais, né? E para gravar isso para sempre na cabeça, repitam mentalmente comigo a palavra mágica. Ciro é igual a Criador. Foi o líder Ciro quem uniu dois povos diferentes e criou uma força que ninguém conseguia parar. Ciro, o criador do império. Gravaram? Avançando para o ponto 2, diplomacia e alianças. O cérebro por trás da força. Pensem rápido, o que os outros impérios antigos faziam? Só queriam destruir tudo com espadas, certo? Mas os persas não. Em vez de só brigar, eles traziam amizade. Eles faziam acordos e criavam laços super fortes com os líderes vizinhos. Inteligência pura em vez de só força bruta. Que sacada incrível! Aqui vai mais um truque mental super fácil. Persas é igual a plurais. Sabe por quê? Porque eles aceitavam que as pessoas fossem diferentes. Os povos dominados podiam continuar falando suas línguas, usando suas roupas e rezando para os seus deuses. Eles até libertaram o povo judeu que estava preso. Um império super plural e colorido. Vamos lá, ponto 3. O sistema administrativo. Governando o gigante. Agora, uma pergunta difícil. Como alguém controla um território gigantesco sem perder o controle? Simples, fatiando tudo como se fosse uma pizza gigante. Cada fatia enorme era chamada de satrápia. E claro, cada pedaço dessa pizza precisava do seu próprio governante local, que eles chamavam de sátrapa. Mas acham que o rei deixava eles soltos? Que nada! Ele tinha agentes secretos incríveis, chamados de os olhos e ouvidos do rei. Eles viajavam disfarçados por toda parte para evitar revoltas, cobrar impostos agrícolas, pegar ouro e garantir que todo mundo usasse a mesma moeda brilhante do império, o dárico. Espiões de primeira linha em plena antiguidade. Ponto 4 na tela. Religião zoroastrista. A batalha do bem contra o mal. Conseguem imaginar a maior batalha de super-heróis de todos os tempos? De um lado, a luz brilhante com o deus supremo do bem, chamado Ahura Mazda. Do outro lado, o monstro das sombras, o Ahriman. Para eles, o universo inteiro era um cabo de guerra invisível e gigante entre a luz e a escuridão total. E olha que loucura! Quando os guerreiros persas iam para a guerra, eles não achavam que estavam apenas conquistando terras. Eles acreditavam de verdade que estavam lutando como cavaleiros da luz, entrando em guerra contra o mal para que não houvessem mais guerras no mundo. Eles se viam como os verdadeiros heróis salvando o planeta. E agora o ponto 5, guerras médicas, o verdadeiro choque de titãs. Um dia, essa força imbatível trombou com uma parede de pedra que não se mexia por nada. Os gregos. Essas batalhas épicas começaram em 490 a.C., na famosa Batalha de Maratona. O gigante persa tentou atacar e, surpresa, os gregos viraram o jogo e venceram o primeiro round de um jeito espetacular. Guardem este número na cabeça. 300. Apenas 300 soldados espartanos, super treinados, bloquearam uma passagem minúscula na montanha, as Termópilas, contra um mar infinito de soldados persas. Eles lutaram bravamente e acabaram perdendo, mas provaram para todo mundo que o monstro persa podia sim sangrar. Depois dessas derrotas para os gregos, a coisa desandou. Foi como um castelo de cartas caindo devagarinho. Eles perderam batalhas navais, foram enfraquecendo ano após ano até que... game over. Em 333 a.C., Alexandre o Grande apareceu com tudo e conquistou o que sobrou do Império Persa. Último ponto da nossa jornada, seção 6, legado persa, da antiguidade à modernidade. Mas será que toda essa história sumiu no ar?
Lógico que não. Eles deixaram tesouros fantásticos. Construíram engenharia de ponta, tapetes luxuosos que imitavam jardins reais e ajudaram a inspirar histórias incríveis que a gente ouve até hoje, como os contos de Mil e Uma Noites. Tudo isso sobreviveu ao tempo. Mas a herança mais poderosa foram as ideias. Lembra da religião deles? Pois é, o zoroastrismo trouxe conceitos que muita gente acredita até hoje. A ideia de um paraíso lá no céu, um submundo ou inferno e até um grande juízo final. Essas ideias se espalharam e mudaram a história da humanidade para sempre. Atenção, atenção! Parada total para o nosso Super Quiz rápido. O relógio tá correndo, turma. Respondam aí na cabeça. Quem unificou os medos e persas? Qual era a religião principal deles? Como se chamavam aquelas fatias de terra gigantes? E quem foi que derrotou os persas no fim das contas? 3, 2, 1, tempo esgotado! Vamos conferir. Número 1 foi o nosso querido Ciro, o Criador. Número 2, a religião do zoroastrismo. Número 3, as gigantes satrapias. E número 4, os invencíveis gregos. Quem acertou tudo acaba de ganhar 1 milhão de pontos invisíveis de pura genialidade histórica. Agora, pulando na nossa máquina do tempo direto para os dias de hoje, sabiam que o lugar onde ficava a antiga Pérsia hoje é o Irão? E a história por lá continua super movimentada. Recentemente, multidões marcharam nas ruas nos protestos de 2023, debatendo os direitos das mulheres e as regras locais. A história está sempre acontecendo o tempo todo. E isso nos deixa com uma pergunta final muito curiosa. Com tantos milênios de quedas e vitórias por lá, qual será o legado que esse território vai deixar para daqui a 200 anos? Como os livros de história vão contar o que acontece hoje? Fica o mistério no ar. A nossa super explicação fica por aqui. Contem para os amigos tudo o que aprenderam hoje. Desafio aceito? Até a próxima!